Bem-vindos ao Contos do Vigia da Madrugada, onde a noite nunca dorme e os segredos mais sombrios ganham vida. Hoje, trago uma história de terror enviada por uma autora e outros relatos sombrios sobre cuidadores de idosos que encontrei na escuridão. Eu sou o Vigia. Estão prontos para caminhar pela escuridão? Eu me chamo Alex e trabalhei por 10 anos em uma casa de repouso. Embora não seja de luxo, temos uma boa estrutura. Durante a pandemia, o quadro de funcionários foi reduzido e o trabalho aumentou. Éramos poucos para cuidar de 40 idosos e tínhamos que dobrar o turno para cobrir a folga uns dos outros. Infelizmente, com o fim da pandemia, o quadro de funcionários não foi restituído. Vivíamos estressados e cansados. O salário era bom, mas não fazia jus à carga horária extensa e ao acúmulo de funções. Começávamos às 7 da manhã. Tínhamos horário para entrar, mas não para sair. Existiam momentos em que pensávamos que ficaríamos loucos, e sabe o que é pior? Ficamos mesmo. A loucura começou no mês de fevereiro. Estávamos beirando o limite da capacidade, mal tínhamos tempo para almoçar. Naquele mês recebemos mais 2 pacientes. Primeiro chegou uma mulher, uma idosa de 65 anos. Seu nome era Alice, e ela tinha demência. Ela não estava entre os pacientes que eu cuidava. As mulheres ficavam sob os cuidados de Marilda. E por último chegou Joana. No início tive muita dificuldade de entender o porquê Joana havia sido levada para lá. Joana era uma jovem e atraente mulher. Não havia nada que revelasse o motivo dela estar ali. Na verdade, só entendi muito tempo depois. Já estava perto do final do meu expediente e eu estava na cozinha. De repente tive a impressão, pela minha visão periférica, de que havia alguém escondido debaixo da mesa. Eu só podia ver os pés. Achei estranho e cheguei a pensar que era coisa da minha cabeça. Fiquei olhando fixamente, pois estava escuro debaixo da mesa por conta da toalha. Quando me aproximei para olhar mais de perto, a pessoa saiu de supetão, empurrando algumas cadeiras. Levei um baita susto e caí sentado. Foi muito rápido e não deu para ver direito quem era. Parecia ser Alice. Ela saiu correndo e rindo. Foi esquisito, pois ela já deveria estar dormindo. Fiquei com o cóccix dolorido pelo tombo. Com dificuldade, caminhei em direção aos quartos. Olhei um a um, e no quarto de Alice ela dormia profundamente. Nesse instante, pensei que eu estava louco. Era uma mulher de 65 anos. Teria ela tanta agilidade para sair correndo e pegar no sono tão rápido? Os rapazes do turno da noite haviam chegado, e não restava mais o que fazer. Fui para casa descansar. Eu estava exausto. Os dias se passaram normalmente. Alice tinha um comportamento tranquilo. Joana vivia tentando convencer a todos que estava ali por engano, e no começo ela quase nos convenceu. O problema foi quando, sem querer, o rapaz da limpeza esbarrou nela. Ela ia cair e ele a segurou. Nessa hora, ela começou a tremer e dizer frases desconexas. Por fim, saiu correndo. Certo dia, eu dobrei meu turno para cobrir a folga do rapaz da noite. Era comum dobrar o serviço para cobrir a folga uns dos outros, mas esse dia era sempre o mais exaustivo. Era noite quando fui fazer uma ronda pelos quartos para ver se estava tudo bem. Eu não costumava acender a luz. Geralmente olhava da porta para ver se estavam deitados na cama, se estavam dormindo e respirando. Em seguida, seguia para o próximo. Quando cheguei no quarto de Alice, ela estava em pé, no escuro, parada com o rosto virado para a parede. Eu chamei o nome dela 1 ou 2 vezes, mas ela não reagiu. Caminhei em direção a ela, com a intenção de levá-la de volta para a cama. Toquei o ombro dela suavemente, para chamar sua atenção. E quando ela se virou por uma fração de segundo, seu rosto parecia diferente. Seus olhos estavam fundos e seus lábios estavam roxos. Havia algo de sombrio naquela face. Levei um baita susto, mas me recuperei rápido enquanto ela balbuciava palavras que eu não conseguia entender. Encaminhei-a para a cama e a cobri. Assim que a cabeça dela alcançou o travesseiro, ela fechou os olhos e parou de falar. Não sei se ela estava dormindo mesmo e confesso que não me importei. Contanto que ela ficasse quietinha e quentinha na cama,
já era o suficiente para mim. Mais ou menos 2 dias depois, na minha véspera de folga, fui tomar um café antes de ir embora. Eu estava colocando o café na xícara quando a lâmpada queimou. Fiquei azedo e praguejei. Com a luz do celular, fui até o armário procurar uma lâmpada nova para colocar. Peguei a cadeira e subi. Foi quando senti uma presença. Eu, muito besta, ao invés de primeiro colocar a lâmpada e depois olhar, tive a brilhante ideia de ficar em cima da cadeira, caçando com a luz do celular pelos cantos da cozinha. Eu estava quase dando de ombros quando a luz bateu de repente no rosto de Alice. Ela estava sorrindo, com um sorriso largo e assustador. Seus olhos estavam vidrados e o branco dos seus olhos estava muito vermelho. Meu coração saltou pela boca. Eu dei um berro e caí da cadeira. Enquanto eu estava caído de costas no chão, todo dolorido, pude ouvir os chinelos de Alice arrastando no chão, enquanto ela corria da cozinha, rindo quase histericamente. Luiz, que também estava no fim do seu turno, veio me socorrer no escuro. Ele me ajudou a levantar enquanto eu praguejava e reclamava do que aconteceu. Eu não havia quebrado nenhum osso, mas tudo doía. Praguejando, dei uma passada no quarto de Alice antes de ir embora. Ela dormia profundamente. Marilda me viu na porta do quarto de Alice e me lançou um olhar estranho, mas não disse nada. Apenas seguiu pelo corredor. Por sorte, a cadeira não quebrou, mas a lâmpada ficou em pedaços no chão. Como era a única, só deu para trocar no dia seguinte. Por falar no dia seguinte, todos já estavam sabendo. Joana foi a primeira a me perguntar, com tom divertido. Bom dia, Alex. Ouvi dizer que você levou um baita tombo. Não respondi, apenas dei um sorriso amarelo e passei direto para dar início à rotina, dar café, banho, etc. Queria que fosse diferente, mas meu tombo da cadeira foi o assunto do dia, tanto entre os funcionários quanto os pacientes. No final do dia, minha superior perguntou se eu estava bem. Eu estava quebrado, mas não o suficiente para pegar um atestado. E assim foi o meu dia a dia. Entre banhos, companhia e medicações, também tinha os sustos. Alice aparecia nos cantos mais improváveis da casa. Por ser uma mulher pequena, devia ter mais ou menos 1,50 m ou 55. Ela se enfiava em lugares pequenos e apertados, lugares que você nem imaginaria que alguém poderia estar. Normalmente, por volta das 7 da noite, os pacientes mais lúcidos e com mobilidade se reuniam para jogar jogos de tabuleiro ou ver TV. Como de costume, uma vez por semana, eu dobrava para cobrir folga. Os mais enfermos eram levados aos quartos e os que conseguiam liam algum livro antes de dormir. Notei que naquela noite eu ainda não havia visto Alice em canto nenhum. Uma parte de mim estava aliviada. Às 9 da noite, a maioria já havia se recolhido, e eu fui comer algo antes de fazer a ronda pelos quartos, ver se todos dormiram, se alguém precisava de água ou ajuda para ir ao banheiro. Quando entrei na cozinha, tive a impressão de ver alguém se mover pelo canto do olho. Por conta dos sustos de Alice, eu ficava alerta a maior parte do tempo. Liguei a cafeteira e inspecionei cada canto da cozinha, desde os mais óbvios até os mais improváveis. A ideia era frustrá-la. Quem sabe assim ela perdesse a graça e parasse com a brincadeira. Meu nível de paranoia era tanto que, quando percebi, eu estava verificando o forno. Devo estar ficando louco, pensei. Após o café, subi as escadas e caminhei pelos corredores. Passando pelos quartos, tudo parecia tranquilo. Passei por Marilda, que também estava comigo naquela noite. Para minha surpresa, ela já havia verificado os quartos. Eu só precisaria passar por eles novamente depois da meia-noite. Ela desceu para ver TV e eu fui para o escritório. Tinha um sofá muito confortável ali. Todos tiravam cochilo ali sempre que havia uma oportunidade, e a chefe não estava por perto. Coloquei o despertador do celular para a meia-noite e me aconcheguei no sofá. Peguei no sono muito rápido. Até que, em algum momento durante o sono, senti um peso sufocante pressionando meu peito. A princípio, pensei que fosse a ansiedade rotineira, um reflexo do estresse. Mas então senti algo diferente, o calor de uma presença muito próxima, o som abafado de uma respiração irregular. Forcei meus olhos a se abrirem. A poucos centímetros do meu rosto, um par de olhos arregalados me encarava, quase saltando das órbitas. A parte branca dos olhos
era de um vermelho tão intenso que parecia brilhar no escuro. A boca estava aberta num sorriso grotesco. Gritei com todas as minhas forças e, em um movimento brusco, empurrei o que quer que fosse aquilo, que caiu no chão com um baque surdo. Não consegui falar de imediato. Meu coração batia tão forte que eu sentia como se fosse saltar do peito. Eu queria gritar novamente, mas a voz não saiu. Alice saiu correndo e eu vi apenas seu vulto passando pela porta. De longe eu podia ouvir passos apressados. Poucos segundos depois que Alice saiu, Marilda entrou assustada, perguntando o que aconteceu. Alice aprontou de novo. Finalmente a voz saiu, quase num berro. Marilda me encarou como se eu fosse doido. Quem? Ela perguntou. Eu fiquei tão indignado dela não ter visto Alice saindo que achei melhor não falar mais nada. Estava tão irritado que poderia falar ou fazer algo que não devia. No dia seguinte, tentei conversar com Alice. Pelo menos a procurei, mas não a encontrei em canto algum. Tentei novamente no final do expediente, mas ela parecia estar dormindo. Passaram-se 3 meses sem mais sustos. Para passar o tempo, Joana ajudava Marilda na atenção aos idosos. No começo, todos recusaram a ajuda dela, mas Joana implorou para ter algo para fazer. Por fim, mesmo contrariada, Marilda cedeu. Com o tempo, elas ficaram amigas. Se como estávamos sobrecarregados, Joana acabou sendo de grande ajuda. Ficamos mais amigos e nos breves intervalos as conversas fluíam mais. Foi quando tive a oportunidade de conhecer melhor a história dela. Foi depois do jantar, no famoso dia da dobra. Joana estava guardando a louça do jantar. Laura, a cozinheira, havia acabado de lavar a louça e estava terminando seu expediente. Quando entrei na cozinha, ela estava saindo. Por que está aqui? Você veio por vontade própria? Foi obrigada? Eu realmente não sabia e tive receio de perguntar aos outros e ser mal interpretado. Joana demorou alguns segundos para responder. Esqueça, eu disse. Me desculpe. Ela fez um movimento de mãos como quem diz, não, tudo bem, e começou a falar. Era isso ou ser jogada em algum hospital psiquiátrico? Isso foi um acordo. Eu não havia entendido muito bem o que ela estava tentando me dizer. Minha confusão devia estar estampada no meu rosto quando ela continuou. Aconteceram algumas coisas que... Ela suspirou. Bom, é complicado. Eu demorei alguns segundos até que finalmente perguntei. Acordo? Joana sentou-se na cadeira à minha frente. Ela esfregou as mãos nervosamente. Você não acreditaria em mim. Tente, respondi muito curioso. A cafeteira fez o som usual de quando o café estava pronto. Levantei para pegar o café. Eu estava de costas. Quando me virei para voltar à mesa, ela já não estava mais lá. Eu realmente estava curioso, mas achei melhor dar tempo ao tempo. O Dia das Mães foi como um tsunami. A casa estava cheia e era difícil passar sem esbarrar em ninguém. Todos estavam muito agitados. Alguns tiravam selfies com os pais ou avós. Outros traziam presentes. Era um dia alegre e exaustivo. Mas nesse dia, eu sempre ficava triste pela Dona Jo. Dona Jo era viúva, tinha 81 anos e era uma senhora muito divertida. Adorava doces. Então tínhamos que tomar cuidado para ela não comer doces demais. Ainda assim, era difícil ficar triste perto dela. Ela era a única que não recebia visitas. Nunca. Havia sim alguém que pagava para ela ficar lá, mas ela era muito solitária. Em todas as datas comemorativas, ela estava sempre só. Nessas datas, nós sempre tentávamos animá-la. Eu comprei um bolo, Marilda levou flores, Luiz comprou uma gargantilha e Laura levou uns doces próprios para diabéticos. A Dona Jo ficou muito feliz. Algumas lágrimas e uma enxurrada de obrigados. Joana foi até o quarto para dar um abraço nela, e durante o dia sempre teve pelo menos uma pessoa com ela, para que ela não se sentisse sozinha. No nosso revezamento, eu estava com Dona Jo quando ela disse com aquela vozinha fofa, mas seu rosto estava sério. Quando eu me for, não chore por mim. Coma um delicioso bolo de chocolate e quando puder venha me visitar na minha nova casa. Pouca gente gosta de mim como vocês. Vocês são minha família. Amo todos vocês. Por favor, deixe que todos saibam. O rumo da conversa me deu um nó na garganta. Dona Jo apenas sorriu e continuou comendo o bolo.
O dia finalmente havia terminado. Não daríamos conta de toda a bagunça naquele instante. Arrumamos o que deu e encaminhamos todos para dormir. Na manhã seguinte, Dona Jo não acordou. É verdade, eu chorei. Eu sempre choro. Todos os pacientes eram como família. Eu era um homem solitário. Quando a hora chegava para alguns, eu ficava muito mal. Mas eu não chorava na frente das pessoas. Todos já estavam tristes o suficiente. Nossa chefe, Heloísa, cuidou da burocracia. A filha foi chamada. Ela não demonstrou tristeza. Parecia mais indiferente. Dona Jo estava coberta com um lençol quando vieram buscar seu corpo. Eu me escondia na lavanderia quando queria chorar. Foi quando Joana entrou, como se soubesse que eu estava ali. Ela tinha alguns cupcakes em uma bandeja. Não esqueça do que Dona Jo pediu. Com os olhos marejados, encarei Joana muito surpreso. Como ela sabia? Estavam apenas eu e Dona Jo quando ela disse aquilo. Joana não me deu tempo de perguntar. Ela deixou a bandeja em cima da máquina de lavar e desapareceu atrás da cortina. Vou explicar. A lavanderia ficava em uma área coberta, mas havia uma longa cortina plástica que dividia a área para proteger as máquinas de lavar nos dias de chuva com vento. Começou a chuviscar e enquanto eu comia um cupcake, vi um vulto por trás da cortina. Fazia uns ruídos estranhos que se misturavam com a chuva e o cheiro de terra molhada que tomava o ar. Por um breve momento, eu quase senti medo. Mas depois pensei que fosse Joana e afastei a cortina. Obrigada pelos... Não cheguei a completar a frase. Na minha frente, ensopada e com os olhos esbugalhados, seus lábios estavam tortos. Ela sorriu e disse com uma voz distorcida: Vamos brincar? Eu soltei um grito. Fazia tempo que Alice não me dava sustos, e com o falecimento de Dona Jo, eu havia baixado a guarda. Quando gritei, meio que escorreguei para trás e não pude ver para onde Alice correu por conta da cortina, mas pude ouvir ela rindo histericamente. Meu grito deve ter sido abafado pelo som da chuva que aumentou. Quando eu caí, bati as costas na máquina de lavar. Foi difícil levantar. Caminhei com dificuldade em direção à casa. Entrei pela cozinha. Luiz estava lá, chorando nos braços de Laura. Ela o consolava e dava um tapinha nas costas. A atenção dele se voltou para mim quando me viram molhado e andando torto. Laura arregalou os olhos. Luiz se afastou do abraço e se virou para me olhar. O que houve? Ele perguntou. Escorreguei na chuva. Respondi mal-humorado. Preferi não reclamar de Alice. Toda vez que falei a respeito, me olhavam como se eu fosse louco. Eu estava ensopado. Mas justo naquele dia eu não tinha uma muda de roupas. Como se soubesse do que aconteceu comigo, Joana bateu na porta do vestiário e entrou com uma muda de roupas. Marilda disse que essas roupas não são de ninguém, disse ela. Como você sabia? Perguntei. Um passarinho me contou, disse ela rindo e saindo. Naquela noite, antes de ir para casa, passei em frente ao quarto que era de Dona Jo. Senti um cheiro de flores. Não sei porquê, mas quando dei por mim, eu estava abrindo a porta. Quando a porta estava se abrindo, eu seria capaz de jurar que tinha visto Dona Jo sentada na cama. Mas foi muito rápido. 2 meses depois, em um dia de folga, eu estava tão cansado que, apesar da casa estar imunda, eu não tinha energia para limpar. Eu teria que marcar uma faxineira, mas não seria naquele dia. Tomei uma cerveja e caí no sono. Acordei suando frio. Já eram quase 10 da noite. Fui tomar um banho. A ideia era comer e voltar a dormir, mas não foi bem assim. Enquanto eu comia um pão velho, meus olhos passaram de relance pela janela. Foi muito rápido. Tive a sensação de ver alguém olhando pela janela. Quando meus olhos voltaram, não havia nada. Apenas uma marca no vidro, como se alguém tivesse respirado ali. Me aproximei da janela e olhei para o lado de fora. Estava um clima ligeiramente frio e a rua estava completamente vazia. Na semana seguinte, a chefe sugeriu que tentássemos fazer alguma atividade com os idosos, algo para animar a casa, pois havia um desânimo no ar. Era algo para se pensar com cuidado. Tinha que haver uma série de Cs. Se não ia ser fisicamente perigoso, se não ia deixá-los agitados demais. Enfim, depois de muita deliberação,
Escolheram uma disputa de cartas. Todos se animaram. As mesas seriam dispostas na sala, que era grande o suficiente. Seu Otávio tinha 90 anos. Era o mais velho entre os pacientes. Era um homem com boa lucidez e mobilidade para a idade. Ele gostava de provocar seu Juracir, que tinha 77 anos. Era cadeirante e marrento, mas eram grandes amigos. Seu Otávio chamava seu Juracir de garoto. Na tarde da atividade, seu Otávio foi empurrando a cadeira de seu Juracir até a sala. Ele estava muito animado e falante sobre sua habilidade com cartas. Em outra mesa estavam Dona Amanda e Dona Yolanda. Dona Anastácia tinha 85 anos, Dona Yolanda, 60. Dona Yolanda era filha de espanhóis e tinha um sotaque carregado. Dona Anastácia parecia uma senhora inglesa, muito calma e educada, contrastando com a impaciência de Dona Yolanda. Joana se sentou com seu Filipo, que vinha puxando um carrinho com um cilindro. Seu Filipo tinha 62 anos e fumava desde os 12. Seus pulmões estavam condenados. Seu Filipo havia sido desenganado há uns 10 anos, mas, ao contrário de todas as expectativas, ele estava firme e forte, vivendo. E os demais foram chegando e ocupando as mesas. Seu César e seu Augusto não participaram. Eles eram os únicos acamados que tínhamos. Vi Dona Alice se sentar na mesa junto a Joana e seu Filipo. Quanto a nós, apenas Luiz e Marilda se juntaram para jogar. Os demais ficaram apenas observando como moderadores. Estava tudo correndo bem, todos pareciam estar se divertindo. Vi Dona Alice se levantar e soprar algo no ouvido de seu Jonas. Seu Jonas era um senhor de 70 anos, ex-militar, e tinha uma prótese na perna esquerda. Na mesma mesa estava seu Gino. Seu Gino tinha 68 anos, era imigrante italiano e também ex-militar. Ele tinha uma prótese na perna direita. E muitas piadas já haviam sido feitas por conta disso ao longo do tempo em que estiveram ali. Seu Gino gritou com seu Jonas, e um começou a acusar o outro. A discussão estava acalorada, enquanto duas pessoas na função de moderação tentavam acalmá-los. Tudo parecia que ia se acalmar, até alguém gritar e a quinta série tomar conta de tudo. Briga! Alguém gritou, não vi quem. Mas o que aconteceu era algo que eu nunca imaginaria. Virou uma mistura de comédia dos anos 80 com filme de briga. Objetos começaram a voar. Para cada lado que eu olhava era algo mais doido. Seu Otávio puxava a cadeira de seu Juracir enquanto gritava para ele se abaixar. Para cada lado que eu olhava era algo mais doido. De um lado era duelo de bengala, do outro era duelo de prótese. Duelo de garfo e muito bate-boca. Dona Amanda tentou, sem sucesso, acalmar Dona Yolanda, que agitava sua bengala no ar como se fosse uma espada. Virou um caos. Um grito invadiu a sala. Era seu Filipo. Parem! E de repente, uma dentadura voou. Um silêncio constrangedor surgiu. Todos olhavam a dentadura sobre a mesa, como se todo mundo estivesse paralisado. Alguns segundos depois, todos explodiram em uma gargalhada. O clima mudou e todos riam e zoavam a dentadura voadora do seu Filipo. Olha o disco voador aí, disse em voz alta seu Gino. Esse evento, nos próximos meses, se tornou mais uma história da casa, onde todos riam quando era contada e recontada. A dentadura que acabou com a guerra. As coisas estavam bem, mas em uma semana de muito calor as coisas começaram a desandar. Eu já vinha reparando que sempre que o rapaz da entrega de mantimentos chegava, Joana se escondia. Sua expressão mudava de tranquila para aflita, e suas mãos tremiam ligeiramente. Eu estava ajudando a dobrar os lençóis recém-saídos da secadora, quando vi Joana sair correndo da cozinha e se esconder atrás da cortina na lavanderia. Larguei os lençóis em uma bancada e fui até ela. O que houve? Você não entenderia, disse ela. Você tem algum problema com o Paulo? Sim. Ela disse primeiro e depois completou. Não. Digo, como posso explicar? Fiquei olhando para ela, dando tempo para que falasse. Como ela permanecia em silêncio, eu já estava me virando para voltar à minha tarefa quando ela soltou. Tem um cara nos ombros do entregador. Como é que é? Perguntei, incrédulo. Não esperei por uma explicação. Fui diretamente até a cozinha. Paulo estava lá,
normalmente tirando os mantimentos das caixas. Observei cuidadosamente, mas não vi nada de anormal. Nada além do habitual barulho de sacolas e o som dos mantimentos sendo organizados. Confuso, voltei para Joana. Não tem nada de anormal com o entregador. Pensei, que pena. Tão bonita e já era doida. Viu? Eu disse que não acreditaria. E Joana saiu correndo, sumindo do meu campo de visão. Me senti culpado. Eu deveria ter sido mais sensível. No mesmo dia, um pouco mais tarde, eu estava passando pelo corredor dos quartos quando ouvi um barulho vindo do quarto de Dona Alice. Intrigado, entrei. Mas não havia nada lá. Pelo menos não à primeira vista. Não sei porquê, mas resolvi olhar embaixo da cama. Nada. Mas eu sentia que tinha alguém ali. Me virei e vi 2 olhos espreitando pela fresta do guarda-roupa. Queria poder dizer que não levei um susto, mas levei. Irritado, empurrei a porta do guarda-roupa, fechando-o, mas sem travar a porta. Saí pisando duro. Parecia mais um susto, e aquilo estava realmente enchendo o saco. Eu estava parado na porta, zangado, quando me virei e entrei novamente no quarto. E ela não estava mais lá. Como assim? Pensei. Ela não teria como sair do quarto sem passar por mim. Olhei o armário, a janela, a cama. Como era possível? Mas não tive tempo de continuar pensando naquilo. Um grito chamou a atenção de todos. Corri em direção ao grito. Era seu Otávio. Seu Juracir não estava bem. Sua mão estava sobre o peito e a respiração irregular. Seus lábios estavam meio arroxeados e entreabertos. Luiz, o enfermeiro de estimação da casa, correu para socorrê-lo. Mas foi tudo muito rápido. Quando seu Juracir deu seu último suspiro, senti como se algo saísse de seu corpo. Não era algo visível, era uma sensação. E um peso forte se abateu sobre o meu peito. Seu Otávio começou a chorar copiosamente. Estávamos todos muito tristes por seu Juracir, mas ficamos ainda mais preocupados com seu Otávio, pois eram muito amigos. Entre as lágrimas, seu Otávio dizia: "Garoto trapaceiro, o combinado era eu ir primeiro." Joana apareceu na porta do quarto e correu para abraçar seu Otávio. Aos poucos, todos os funcionários foram aparecendo, um a um. Houve muito choro. Preocupado, Luiz deu um calmante para seu Otávio e nós o levamos para o quarto. Como já era muito tarde, chamamos uma ambulância. O corpo foi levado e Luiz foi junto. O enfermeiro da noite chegou. Naquela noite eu deveria ir para casa, não era dia de dobra. Mas eu era solteiro, sem filhos. Estavam todos tão tristes que decidi ficar. Eu não iria ganhar extra nem nada, mas não tive vontade de sair. Eu estava dormindo no escritório quando acordei com Joana me sacudindo. Precisamos correr. Sonado e ligeiramente desorientado, perguntei: "Correr?" Joana então me pegou pela mão e começou a me puxar. Eu a acompanhei meio que tropeçando, enquanto ela caminhava rápido. Finalmente, paramos no quarto de Dona Yolanda. O quarto estava parcialmente escuro, mas eu senti o ar muito pesado, como se houvesse uma presença invisível ali. Os pelos do meu braço se eriçaram, e um calafrio percorreu minha espinha. Dona Yolanda estava sentada na cama, seu olhar vazio e distante. Aproximei-me e abaixei-me para que ela pudesse me ver bem, e perguntei se estava tudo bem. Ela começou a falar repetidamente, enquanto esfregava as mãos de maneira nervosa. Ela quer brincar de esconde-esconde. A cada repetição, sua voz ficava mais baixa e assustada. Depois dela repetir a mesma frase umas 5 vezes, eu perguntei: "Quem?" Dona Yolanda fez uma pausa, seus olhos fixos em algum ponto além de mim, e respondeu quase sussurrando: "Alice, ela cansou de brincar com você. Foi a gota d'água." Levantei e saí do quarto de Dona Yolanda, minha mente fervilhando de frustração. Eu estava no meio do corredor quando ouvi Joana correndo atrás de mim. Ela segurou o meu braço. "O que vai fazer?" Deixei meu celular no escritório. Não me importa que seja 2 da manhã. Heloísa precisa chamar a família de Dona Alice. Ela está importunando outros pacientes. Precisamos tomar alguma atitude. Joana protestou, tentando dizer algo, mas eu a ignorei, minha raiva crescendo. O quarto de Alice continuava vazio, aumentando minha irritação. Fui ao escritório e liguei para Heloísa.
Com a voz cheia de sono, ela disse: Alô? Eu disparei a falar. Confusa, Heloísa pediu que eu contasse tudo do começo. Ela ainda não sabia do falecimento de seu Juracir e ficou bastante irritada por ninguém ter avisado. Eram 3 da manhã quando Heloísa entrou como uma tempestade, caminhando apressadamente até o quarto de seu Juracir, como se precisasse ver o quarto vazio para acreditar. Depois, ela foi até o quarto de seu Otávio, que dormia profundamente por conta dos calmantes. Heloísa era meio avoada, mas ela também tinha afeto por todos. Eu a vi parada na porta do quarto de seu Otávio por alguns minutos antes de se encaminhar para o escritório. Fui até ela e conversamos sobre os últimos eventos. Como Heloísa estava abalada pelo falecimento de seu Juracir, ela não prestou atenção no que falei sobre Yolanda. Então, eu repeti tudo, enfatizando os detalhes. Quando terminei, ela me olhou com olhos arregalados e soltou a bomba. Quem é Alice? Por um momento senti um nó na garganta. Minha mente tentava processar a pergunta. Alice, uma das últimas pacientes que recebemos, eu disse pausadamente. A última que recebemos foi Joana, não tem Alice, retrucou Heloísa. Claro que tem, insisti hesitante. Não, eu tenho certeza. Heloísa ligou o notebook e checou 2 vezes a lista de matrículas. Foi falando aleatoriamente os nomes de alguns pacientes e finalizou. Não, nenhuma Alice. Eu surtei, meu tom de voz se elevou pelo calor do nervosismo. Relatei todos os sustos e o sussurro no ouvido de Dino antes da confusão no dia do jogo de cartas. A face de Heloísa estava estampada de confusão. Estressado, virei as costas e fui atrás de Joana. Ela poderia confirmar tudo. Na manhã seguinte, também pretendia chamar Dino e os outros. Fui até o quarto de Joana, mas ela não estava lá. Fui então até o quarto de Alice. De repente a energia caiu, mergulhando tudo em completa escuridão. Fucei os bolsos procurando o celular, mas não encontrei. Eu não lembrava onde havia deixado. Tateei pelo corredor escuro quando ouvi um som estranho, um ruído constante. Eu não conseguia ver nada. Senti todos os pelos do meu corpo se eriçarem e um arrepio invadiu minha espinha. O som foi aumentando, até ficar tão alto que parecia estar bem atrás de mim. Detesto admitir, mas eu estava com medo. Fiquei travado por alguns segundos, até finalmente me forçar a me movimentar. Ainda sem ver nada, me virei de supetão. Quando me virei, ouvi uma voz familiar. Te peguei. É sua vez. De repente fui empurrado. Gritei enquanto caía no chão. Pude ouvir a voz de Heloísa chamando de longe, perguntando se estava tudo bem. Com o coração disparado, eu respondi que sim. Na completa escuridão, levantei-me, tateando ao meu redor. Comecei a ouvir o som de coisas caindo e se quebrando. Um riso histérico invadiu meus ouvidos, ora mais perto, ora mais longe. Eu não consegui dizer nada, estava de pé, com o corpo colado na parede, sem coragem de sair do lugar. De longe, vi uma luz que pouco a pouco se aproximou. Finalmente, pude ver que era Heloísa com uma lanterna. Você se machucou? Ela perguntou, sua voz cheia de preocupação. Minha face não devia estar das melhores. Ela estava visivelmente preocupada. Sim, respondi com hesitação. Heloísa foi passando a luz pelo chão, revelando algumas coisas quebradas. Ela apenas disse, cuidado aonde pisa. Ela foi iluminando o caminho e passamos quarto a quarto, verificando se estava tudo bem. Todos pareciam dormir profundamente. Quando passamos pelo quarto de Alice, eu disse, aqui é o quarto de Alice. Incrédula, Heloísa entrou na frente, iluminou o quarto e verificamos tudo. Era como se nunca tivesse tido alguém ali. A cama estava impecavelmente arrumada, sem sinais de uso recente. Nenhum pertence, nenhuma indicação de que alguém havia ocupado aquele espaço. Fiquei frustrado. Dessa vez atravessei a porta na frente de Heloísa. Ela tentava me consolar, apesar de não acreditar no que eu falava. Você tem trabalhado muito nos últimos meses. Fique em casa uns dias e descanse. Não vou descontar da sua Ela não terminou de falar. Ela havia acabado de cruzar a porta quando, da escuridão atrás dela, alguma coisa a puxou para dentro com força.
A lanterna caiu sobre meus pés enquanto ela gritava de susto. A porta se fechou na minha frente e eu não conseguia abri-la. Desesperado, com o coração na boca e a cabeça doendo, peguei a lanterna do chão e comecei a bater e chutar a porta, gritando o nome de Heloísa. A porta não cedia. Da escuridão, surgiu Joana. Heloísa, eu disse quase sem fôlego. Sob a luz da lanterna, pude ver o olhar confuso de Joana. Ela parecia pretender dizer algo quando a porta se abriu sozinha. Iluminei o quarto com a lanterna, iluminando todos os cantos, até que vi Heloísa sentada no chão com os braços em volta dos joelhos, de frente para a parede. Joana e eu nos entreolhamos, refletindo se nos aproximaríamos ou não. Heloísa, você está bem? Joana perguntou. Heloísa não respondeu, na verdade não moveu um músculo. Engoli em seco, entreguei a lanterna para Joana e, com todo o receio do mundo, me aproximei. Quase iluminados pela lanterna que Joana segurava, abaixei-me e toquei o ombro de Heloísa. Não sou um herói. Eu não sabia o que esperar. Eu estava com medo. Não sei porquê, mas temia muito o que poderia encontrar quando ela se virasse. Acho que vi muitos filmes de terror, pois estava meio que preparado para gritar e correr. Felizmente isso não aconteceu. Heloísa tremia e lágrimas rolavam dos seus olhos. Ela parecia não acreditar que era eu. Heloísa. Minha voz saiu baixa. Meu estômago estava na boca. Heloísa não conseguiu falar, apenas chorava. Eu a ajudei a levantar. Saímos do quarto e começamos a caminhar, guiados pela lanterna que Joana segurava. Heloísa estava agarrada em meu braço como uma criança assustada. Naquele momento, eu queria ter o braço de alguém para agarrar também. O mesmo ruído que eu havia escutado anteriormente surgiu, só que mais alto. Senti Heloísa apertar meu braço com força. Descemos as escadas lentamente, degrau a degrau. Atravessamos a sala e chegamos até a porta da frente. Heloísa largou meu braço por um instante e correu para abrir a porta. Mas ela não se abria, nem com as chaves que ela usava. Ouvimos o som de passos. Joana começou a iluminar cada canto da sala, que era grande, devo dizer. Estávamos quase respirando aliviados quando a luz bateu em alguém passando. Como foi muito rápido, Joana voltou a lanterna no mesmo lugar, mas já não havia mais ninguém ali. Heloísa voltou a agarrar meu braço, só que com mais força desta vez. Ficamos alguns instantes parados no mesmo lugar, sem coragem de nos movermos. Joana suspirou e disse que precisava de água. Caminhamos hesitantes em direção à cozinha. Da porta, quando Joana iluminou, vimos Marilda. Ela estava sentada na cadeira, de costas para nós, mas com as mãos sobre a mesa. Eu tirei as mãos de Heloísa do meu braço suavemente e caminhei em direção a Marilda, tentando ver seu rosto. De repente, ela levantou de supetão. Todos gritaram. Heloísa saiu correndo disparada para a escuridão. Joana não tirou a luz de nós. Quando pude ver o rosto de Marilda, ela estava visivelmente assustada. A energia caiu. Seu Jonas perdeu a prótese, Dona Anastácia estava flutuando. Marilda disparou a falar um monte de coisas, mas eu só escutei Anastácia flutuando. A cozinha tinha duas portas, uma que dava para a sala e outra que dava para o pátio da lavanderia. Eu estava prestes a perguntar sobre Dona Anastácia flutuando quando a porta que dava para a lavanderia se abriu. Joana iluminou a porta e vimos seu Gino parado. Ele segurava algo que parecia um objeto cortante. Seus olhos estavam apagados. Naquela hora, corri na direção de Joana, peguei em sua mão e a puxei. Vi que Marilda também correu, mas não vi para qual lado. Ouvimos passos que pareciam estar correndo atrás de nós. Eu não parei para saber, continuei correndo e puxando Joana, que me entregou a lanterna. O mesmo som perturbador começou a surgir e se intensificar. Estava perto. Mesmo assim, parei quando à nossa frente estava seu Otávio, vestido numa batina e segurando um livro que parecia uma bíblia. Iluminei o rosto de seu Otávio, enquanto seu Gino, com aquela aparência estranha, se aproximava. Não sei porquê, mas tudo o que consegui pensar em fazer foi puxar Joana e correr para trás de seu Otávio, que rezava em voz alta. Eu nunca soube nada sobre seu Otávio ser padre, mas eu não estava com a mínima vontade de interrogá-lo. Seu Gino começou a se sacudir enquanto seu Otávio rezava, até que caiu no chão.
Quando o corpo dele bateu no chão, a energia voltou. Joana correu para Gino, que acordou sem entender como havia parado ali. Seu Otávio não sabia que o senhor era padre. Ele suspirou e respondeu: Já deixei a diocese há alguns anos. Eu guardava a batina por valor sentimental, mas resolvi colocar minha velha armadura quando vi Dona Anastácia flutuando. Mesmo depois de tudo o que vimos, aquilo parecia demais. Com as luzes acesas, parecia a velha casa de sempre. Era como se despertássemos de um pesadelo. Já eram quase 6 da manhã. As luzes de fora invadiam timidamente a sala pelas janelas. Subi as escadas de 2 em 2 degraus. O corredor de cima estava uma bagunça. Fui entrando de quarto em quarto. A maioria dormiu sem saber o que aconteceu, nem mesmo Dona Anastácia, que diziam estar flutuando, sabia que havia faltado energia. Encontrei Heloísa e Marilda no quarto de seu Augusto. Ele não está acordando, disse Heloísa soluçando. Marilda apenas suspirou. Você já viu os outros? E sim, todos parecem bem, respondi exausto e triste. Os 2 dias que se seguiram foram bastante cheios a tal ponto que não tivemos tempo para conversar direito sobre aquela noite. Mas finalmente o fizemos depois do jantar. Seu Otávio entrou na cozinha e se sentou à mesa. Desde o apagão ele não ia nem no banheiro sem a Bíblia. E Joana e Heloísa chegaram à cozinha juntas. Marilda ainda não havia chegado, mas mesmo assim começamos a falar. A ideia original era falar com todos os funcionários, mas só quem viveu a tensão daquela noite entenderia. Foi Joana quem começou. Foi o entregador quem trouxe... Trouxe o quê? Perguntou seu Otávio. Dona Alice, Joana respondeu. Viu? Viu? Eu disse, olhando para Heloísa. Eu não sou louco. Foi ela quem começou tudo isso, e ela não é o maior problema que temos. Por que ele fez isso? Me perguntei. Ele não sabe, disse Joana. Paulo é médium de transporte, mas ele não sabe disso. Ele trouxe Alice, e agora tem outro sobre os ombros dele. Vamos rezar para que ele não desça aqui dentro. Por que ela resolveu me atormentar? A pergunta saiu desajeitada. Porque, apesar de não ser médium, você é sensível, respondeu Joana. O senhor a viu também, padre? Desde aquele dia, eu chamava seu Otávio de padre. Já não sou mais padre, mas ainda carrego Deus comigo. E sim, eu a vi algumas vezes. O que vamos fazer? Perguntou Heloísa. Primeiro precisamos saber o que esse espírito quer e depois fazer uma limpeza, disse seu Otávio. Joana, você não é idosa, não é doida. Seu lugar não é aqui, ele concluiu. Eu falhei, seu Otávio. Eu não soube diferenciar um espírito de uma pessoa que precisava de ajuda, e isso custou muito caro. Precisa parar de se culpar ou de deixar que te culpem, insistiu ele. Se precisar de algo, podemos ajudar. Você é maior de idade, não é criminosa, disse Heloísa. Pode ficar comigo por um tempo se quiser e trabalhar aqui. Ao invés de pagar, você vai receber um salário. Não é uma fortuna, mas dá para você começar a vida. E quando se sentir confortável, você pode pedir demissão. Eu vou resolver isso, disse Joana com um sorriso tímido. E Alex, chamou Otávio, arrume álcool, peça para que façam uma limpeza pesada e mudem alguns móveis de lugar. Eu não sou mais padre, mas meu sobrinho é. Vou pedir que ele venha com alguns fiéis para rezar e abençoar essa casa. Com sorte, isso irá afastar o espírito ruim. Heloísa, quando chega a próxima entrega? Semana que vem, ela respondeu. Na mesma semana chegou o sobrinho de seu Otávio. André, um jovem padre, trouxe consigo um grupo de fiéis. Eles passaram o dia rezando em cada cômodo. André também espalhou água benta pela casa e conversou com alguns idosos. Ao final do dia, já quase de noite, eles se despediram e foram embora. Havia um ar de paz no ambiente. Agora faltava lidar com o entregador. No dia em que o rapaz deveria fazer a entrega, Joana estava na porta e Heloísa não o deixou entrar. Dessa vez, Luiz e mais 2 rapazes pegaram os mantimentos. Todos tinham 1/3 abençoado nos bolsos. O rapaz não entendeu e perguntou o que havia feito de errado. Foi quando seu Otávio surgiu e o chamou para uma conversa do outro lado da rua. Joana olhava fixamente para o rapaz. Ela parecia apreensiva. O homem nas costas do rapaz está olhando para cá e sorrindo, disse ela. E dá para tirar ele dali? Perguntei.
Dá-se ele acreditar se ele fizer o que for recomendado. Depende mais dele do que qualquer outra pessoa. Não deu para ouvir a conversa, mas o rapaz parecia visivelmente assustado. Quando terminaram tudo, o rapaz entrou apressadamente no caminhão e partiu. Seu Otávio atravessou a rua e veio até nós. Pobre rapaz, disse ele balançando a cabeça. Ele acreditou? Perguntei. Não sei, respondeu seu Otávio fazendo uma pausa. Ele comentou que frequenta um cemitério perto daqui. Parece que ele tem o hábito de pegar coisas de lá também. Imagino que foi de lá que ele conseguiu companhia. Ficamos olhando o caminhão tomar distância e em seguida todos entramos para almoçar. Nas entregas seguintes não era mais o mesmo rapaz. Joana não viu nada de anormal e a vida seguiu em paz. Ela aceitou o conselho e tomou uma atitude sobre sua própria vida, passando a trabalhar conosco. Mas ainda havia algo que não conseguíamos explicar. De tempos em tempos, uma leve brisa percorria o corredor principal, trazendo consigo um sussurro quase inaudível, como se alguém murmurasse pelos cantos. Algumas noites, os novos funcionários relatavam ouvir risadas distantes, mas ao investigar, nada encontravam. Apesar de todas as bênçãos e orações, a sensação persistia, lembrando a todos que o desconhecido, às vezes, permanece. Foi esse mistério não resolvido que manteve o espírito de vigilância e união, mesmo na calmaria. O sobrinho de seu Otávio aparecia todo mês para abençoar o lugar. Heloísa se casou e, a partir dali, seu marido a ajudava a gerenciar. As coisas melhoraram bastante. A seu Otávio nos deixou aos 97 anos. Partiu dormindo. Ele ainda era lúcido e parecia saudável, mas, como Joana diz, já estava na hora dele. No seu velório, tivemos que alugar um ônibus, pois todos queriam se despedir. Fiquei trabalhando naquela casa até me aposentar. Não houve mais sustos ou aparições de Alice. Eu nunca descobri o que o espírito de Alice queria. Nunca descobri quem ela foi, ou por que me escolheu para assustar. Mas ainda assim, todos os anos, na data em que ela me deu o primeiro susto, mando rezar uma missa em intenção a ela. Você já viu o que a paranoia pode fazer com uma pessoa? Eu vi. Meu nome é Rafael, sou cuidador de idosos e acompanhei uma história que nunca mais saiu da minha cabeça. Não sei se foi o destino ou uma piada cruel do universo, mas a vida me colocou para cuidar das irmãs Maria Helena e Dona Carmen, duas idosas perfeitamente ou aparentemente lúcidas e saudáveis na medida que a idade permitia. As duas moravam em uma casa de repouso de luxo no estado de São Paulo. O filho de Maria Helena, o Dr. Gustavo, era o responsável por colocá-las ali. Ele é um advogado de renome, sempre ocupado, mas fazia questão de garantir que a mãe e a tia vivessem com o maior conforto possível. A casa de repouso parecia um hotel 5 estrelas. Quartos amplos, refeições dignas de restaurante, atividades recreativas à altura de um clube de campo. No início tudo ia bem. Elas pareciam até felizes. Maria Helena era a mais conversadora, sempre contando histórias sobre o filho e como ele era dedicado. Carmen, mais reservada, observava tudo com aqueles olhos escuros e penetrantes, como se estivesse sempre avaliando o ambiente. Mas tudo mudou quando Gustavo se casou. A chegada da nova esposa foi como um estopim. A esposa foi visitá-las algumas vezes junto com Gustavo. A mulher tinha a aparência de uma mulher simples e trabalhadora, não era do tipo arrumada. Seu tom de voz era duro, em suas mãos tinham algumas cicatrizes. Mas elas já haviam desgostado da mulher antes mesmo dela abrir a boca. Passavam a maior parte do tempo reclamando que a mulher não tinha uma boa aparência, que não era elegante, que não estava à altura de Gustavo. Elas passaram a acreditar que a mulher estava armando para tomar tudo o que era delas. Começaram com suposições pequenas. Por que Gustavo não veio nos visitar este mês? Ou ela deve estar manipulando ele. Com o tempo, as suspeitas viraram paranoia. Eu acompanhava as conversas delas de longe, como um espectador invisível. Elas achavam que eu era apenas um serviço contratado, sem importância, mas eu ouvia tudo. Planejavam formas de preservar o que tinham,
elas me pediram para ensiná-las a usar o WhatsApp. Não sei como aconteceu, mas posteriormente fiquei sabendo que elas contrataram uma pessoa para investigar a mulher. Depois, começaram a especular se não era melhor tomar uma atitude mais drástica. As noites eram as piores. Eu podia ouvi-las cochichando no quarto, conspirando. Carmen, com sua voz baixa e firme, dizia coisas como: "Precisamos agir antes que ela nos tire tudo." Maria Helena, mais hesitante, parecia concordar. Os dias passavam, e eu sentia que algo terrível estava prestes a acontecer. Certo dia, a mãe de Gustavo percebeu que em sua conta havia menos dinheiro do que aparentemente deveria. Ao menos, foram essas as queixas. Irritada, começaram a acreditar que Gustavo estava usando o dinheiro delas para pagar luxos para a esposa. Chegaram a confrontar Gustavo, que negou e tentou confortá-las, mas não foi o suficiente para elas. Elas passaram dias cochichando pelos cantos. Nesse período não conseguia acompanhar as conversas. A bomba surgiu quando Gustavo foi preso. Descobriram algumas atividades ilícitas de Gustavo que envolvia suborno, estelionato e extorsão. Ele foi descoberto por meio de uma denúncia anônima. Não sei porquê, mas a felicidade delas me fez acreditar firmemente que elas tinham um dedo nisso. A mídia local noticiou o caso como um escândalo. Mas, como dizem, a verdade sempre vem à tona. Dias depois da prisão de Gustavo, chegou à casa de repouso uma pessoa que posteriormente ouvi dizer que era representante de um banco. Dizem que ele queria esclarecer algumas questões sobre as contas. A fofoca era que Maria Helena e Carmen estavam falidas. Elas haviam perdido tudo anos antes, depois de uma série de investimentos ruins e gastos extravagantes. Gustavo havia assumido a responsabilidade de bancar o conforto delas, pagando todas as despesas da casa de repouso do próprio bolso. O casamento dele não mudou nada. Ele nunca teve intenções de tirar nada das duas. Quando Gustavo foi preso, suas contas foram congeladas. O luxuoso estilo de vida das irmãs acabou da noite para o dia. A gerência da casa de repouso, sem pagamento, pediram para que elas fossem transferidas. Eu soube que elas terminaram em um abrigo de idosos público com condições precárias. Embora fossem saudáveis, precisavam de alguns cuidados e acompanhamento, elas não tinham dinheiro e nem para onde ir. Eu ainda consigo ouvir os gritos de Carmen quando o carro da assistência social chegou para buscá-las. "Você não pode fazer isso. Eu sou dona de tudo isso." Maria Helena chorava em silêncio, com uma expressão de culpada na face. Eu conheço o abrigo que elas foram encaminhadas. Lá a realidade é outra. São 4 pessoas por quarto, comida simples, sem tanto conforto e nenhum luxo. Elas, que antes tinham tanto medo de perder o que nunca foi delas, terminaram sem nada. E Gustavo? Ele ficou preso por meses antes de conseguir sair da prisão. Ouvi dizer que aconteceu algum tipo de manobra jurídica, não sei explicar como, pois não entendo nada de juridiquês. Acredito que ele descobriu algo, pois eu soube por um conhecido que era voluntário da casa onde elas estavam, que quando ele saiu da cadeia, recusou-se a ajudar as tias. Eu ainda trabalho como cuidador, mas eu nunca mais soube delas, nem de Gustavo. O terror dessa história não está no sobrenatural, está em como uma paranoia e a ganância pode causar estrago em sua vida e na vida das pessoas que estão à sua volta. Você acredita no inexplicável? Eu não acreditava. Sempre fui uma pessoa pé no chão, focada no trabalho. Como cuidadora de idosos, meu dia a dia envolvia lidar com desafios reais, medicações, rotinas e conforto emocional. Mas o que aconteceu naquela semana mudou completamente minha perspectiva. A parte triste de ser uma cuidadora é que a hora das pessoas às quais você é contratado para cuidar sempre chega. Cedo ou tarde não importa. Você sempre está próximo nesses momentos e isso traz uma carga emocional muito grande. Por mais que você pense estar preparado, é sempre um baque. Não foi diferente daquela vez. Trabalhei 2 anos cuidando de Dona Carmela, mas ela já tinha 98 anos quando seu momento chegou. Ainda assim eu estava muito triste, pois eu tinha afeto por ela e estava desempregada também. Foi quando a filha da Dona Carmela me indicou para uma outra família.
uma senhora de 88 anos com Alzheimer. Me foi dito que o filho viajaria a trabalho e precisava que alguém ficasse de olho na mãe e atendesse às necessidades dela enquanto ele estivesse fora. Aceitei o trabalho, afinal o boleto não espera. Recebi o endereço e descobri que na realidade o filho não morava com a mãe, mas devido à natureza agressiva e gênio forte da idosa, havia uma rotatividade impressionante de cuidadores. Como eles estavam tendo dificuldade para conseguir um cuidador que aceitasse cuidar da mulher, eles me contrataram de cara. Sequer me entrevistaram. Lembro que me perguntei o quanto. Deviam estar desesperados. O bairro era um dos mais antigos da cidade. Chegando no endereço, levei um susto. Era um prédio antigo no meio de 2 prédios lindos. Destoava da beleza dos 2 prédios ao seu lado. As paredes estavam descascadas, a fachada era bem detonada. Se não fosse o fato de eu ver 1 ou 2 pessoas entrando no prédio, eu pensaria que o lugar estava abandonado. Havia uma placa no portão. Acima do número estava escrito Velho do Rio. Ao abrir o portão, um rangido machucou meus ouvidos. Lá dentro, os corredores eram escuros, as paredes pareciam ter tido dias melhores. Subi as escadas porque fiquei com medo do elevador. Cheguei sem fôlego no 4º andar. Hesitante, eu bati na porta. Não houve resposta. A iluminação precária e intermitente do corredor me deixava desconfortável o bastante para cogitar desistir do trabalho. Houve uma demora. Quando eu estava prestes a desistir, a porta se abriu lentamente. Quando entrei no apartamento, a primeira sensação que tive foi medo. A decoração era antiga e desgastada. Na verdade, vomitava retrô. Era como entrar em um apartamento dos anos 50 depois de ser atingido por uma bomba. Havia um cheiro de mofo impregnado no ar e um silêncio opressor. Me perguntei como uma pessoa poderia viver assim, mas decidi ignorar. Era meu trabalho, afinal. Dona Lúcia estava sentada em uma poltrona na sala quando cheguei. O primeiro impacto foi forte. Ela era magra, com olhos fundos e cabelos ralos, e tinha um olhar perdido que parecia atravessar minha alma. Tentando disfarçar o desconforto, me apresentei. Olá, Dona Lúcia. Eu sou a Carla, sua nova cuidadora. Ela não respondeu, apenas me observou com uma expressão neutra. Embora eu tivesse aquela famosa sensação de não saber por onde começar devido ao caos. Resolvi que seria melhor tentar organizar as coisas e criar uma rotina. Mas nada ali era simples. Na primeira noite eu estava preparando o jantar, quando ouvi passos no corredor. Pensei que Dona Lúcia tivesse se levantado, mas ao verificar, vi que ela continuava na poltrona, murmurando algo incompreensível. Os passos continuaram. O apartamento era grande, aliás, acho que o único ponto positivo, já que os de hoje em dia parecem uma gaiola. Haviam 3 quartos e 2 banheiros. Imagino que nos bons anos deveria ser um apartamento de luxo. Procurei no quarto da idosa. Nada. Apenas o leve balançar da janela velha de madeira. A luz do dia se despedindo pela janela. Caminhei pelo corredor ainda ouvindo os passos, mas apesar de parecer perto, eu não conseguia identificar de onde vinha. Olhei o segundo. Parecia um quarto de moça. Nada além de poeira e vazio. Eu já estava me sentindo nervosa quando fui olhar o 3º quarto. Fiquei parada na porta. Havia apenas uma cama, um abajur e uma cômoda, ambos muito antigos, porém muito bonitos, apesar de todo o pó. Enquanto eu estava parada perdida nos pensamentos, pude ouvir os passos muito próximos. Senti um nó na garganta. Virei rapidamente, olhei o corredor. Não havia ninguém. Ouvi um barulho de dentro do quarto. Era o abajur. Havia caído. Não me aproximei para pegar, eu precisava olhar a panela. Quando virei novamente e dei de cara com uma jovem mulher. Tinha cabelos longos, pretos e desarrumados. Seus olhos eram intensos, quase perturbadores. Eu dei um belo berro e caí para trás. Você deve ser a cuidadora, disse ela com um sorriso frio. Eu não queria te assustar. Ainda sob o efeito do susto, minha voz saiu trêmula. E você deve ser... Laura. Sou a neta dela. Aquilo não fazia sentido. O filho de Dona Lúcia não mencionou netos, mas antes que eu pudesse perguntar mais, ela se afastou, desaparecendo pelo corredor, saindo do meu campo de visão. Decidi não insistir.
Talvez ela estivesse ali para ajudar. Na madrugada seguinte, mais ou menos às 13h33, Dona Lúcia acordou agitada. Ela havia urinado na cama e berrava que precisava ir ao mercado, que a neta não havia comprado cebolas. Não fazia o menor sentido. Tentei acalmá-la. Então, do nada, ela apontou para o canto do quarto. Ela está aqui, você não vê? Quem, Dona Lúcia? Perguntei, tentando acalmá-la. Ela balbuciava coisas sem sentido o tempo todo. Porém, sempre que ela dizia isso, eu sentia calafrios. Era como se algo realmente estivesse ali. Mas sabe quando dizem que a desgraça nunca anda sozinha? O ambiente por si só era assustador, e como se não fosse o bastante, Laura sumia e aparecia em momentos aleatórios. Como quando eu trocava os lençóis do quarto, os pelos do meu braço se eriçaram do nada. Não fazia frio naquele dia. Quando eu me virei, dei de cara novamente com Laura atrás de mim. Queria poder dizer que não me assustei, mas dei um grito que seria alto o bastante para qualquer vizinho ouvir. Mas ninguém bateu na porta. Seu rosto estava pálido, e ela parecia ainda mais estranha do que antes. Ela sabe que você está aqui, sabia? Disse ela com um tom enigmático. Quem sabe? Ela apenas sorriu e saiu do quarto. Meus nervos estavam à flor da pele. Na terceira noite, acordei com um barulho alto vindo da sala. Quando fui verificar, encontrei todos os móveis deslocados. A poltrona de Dona Lúcia estava virada, e os quadros na parede estavam tortos. Dona Lúcia estava de pé no meio da sala, murmurando algo ininteligível. Dona Lúcia, o que está acontecendo? Perguntei, tentando levá-la de volta ao quarto. Ela me encarou com os olhos arregalados e disse: ela não quer que você fique aqui. Naquele momento senti um calafrio que doeu na pele. Ouvi uma risada alta vindo do corredor. Não tive coragem de ir lá. Fiquei travado no mesmo lugar com os olhos fixos em Dona Lúcia. Não sei quanto tempo fiquei observando ela balbuciar. Eu queria sair correndo dali. Mas seria um crime abandonar Dona Lúcia naquele lugar. Respirei fundo e criei coragem para ir até o corredor. Caminhei muito lentamente, quase lutando para as pernas se moverem. Mas não havia realmente ninguém no corredor. Apenas a porta do quarto de Laura estava aberta, mas o quarto estava vazio. No quarto dia, aproveitei que Laura estava na sala e pedi que ela ficasse um instante para que eu pudesse ir comprar pão. Eu podia pedir a ela para fazer isso, mas eu precisava tomar um ar. Quando eu abri a porta do apartamento, vi a vizinha do apartamento da frente. Ela me olhava com espanto pela fresta da porta dela, que estava apenas um pouquinho aberta. Quando fiz um movimento para cumprimentá-la, ela fechou imediatamente a porta. Foi estranho. Na manhã do quinto dia, Laura apareceu de novo. Ela parecia desesperada, com os olhos vermelhos marejados, aparentemente de tanto chorar. Eu sinto muito, ela dizia repetidamente. Eu esqueci dela, eu não queria, insistia ela, claramente desesperada. Disse que precisava de ajuda, mas não explicou o motivo. Antes que eu pudesse perguntar mais, ela correu em direção à janela e, sem hesitar, saltou. Gritei e corri até a janela, mas não havia sinal dela. Fiquei tão desesperada que mal consegui raciocinar. Tudo o que consegui pensar foi em ligar para o filho de Dona Lúcia. Ele parecia confuso e sem entender nada. Meu pavor não ajudava. Com muito esforço, expliquei o que aconteceu. Ele ficou em silêncio por algum tempo o bastante para eu pensar que ele havia largado o telefone. Você ainda está aí? Carla, onde você está? Como assim, onde estou? Eu perguntei incrédula. Estou com a sua mãe. Carla... Ele fez uma pausa. Você não apareceu na data combinada. Na hora pensei que ele estava louco e rebati. Não apareci? Eu estou aqui na casa da Dona Lúcia. Eu repeti o endereço. Enquanto caminhava e olhava a Dona Lúcia sentada na poltrona. De qualquer forma, não é hora para isso. Eu gritei. Laura pulou pela janela. Precisamos ligar para uma ambulância. Carla, eu não tenho irmãos e nem filhos, ele disse com cuidado. Não existe nenhuma neta chamada Laura. Nessa hora eu surtei. Como assim? Pensei. Não. Eu repetia sem controle quando ele disse: Você está no endereço errado. Ele fez uma breve pausa e depois continuou. Minha mãe mora no prédio ao lado.
Achamos que você tinha desistido do trabalho. Meus olhos estavam fixos em Dona Lúcia quando as palavras dele me atingiram como uma pedrada. Carla, tem certeza de onde você está? Você está bem? Tomou algum medicamento? É impossível você estar no Velho do Rio. Não mora ninguém nesse prédio. Eu senti como se o sangue sumisse das minhas veias. Deixei meu celular escapar pelos meus dedos sem dar resposta. Eu ainda podia ouvir o filho da Dona Lúcia chamando meu nome, quando um arrepio violento tomou conta do meu corpo. Dona Lúcia, que estava sentada, de costas para mim, se levantou lentamente. Ela começou a rir e seu rosto se virou lentamente para mim, e parecia totalmente decomposto. Eu fiz o óbvio. Gritei e corri sem olhar para trás. Desci as escadas e de repente o que já era ruim parecia pior. Enquanto eu cruzava os corredores, porta a porta se abriam lentamente. Não parei para olhar muito. Continuei correndo. Eu estava no segundo andar quando vi no final do corredor uma figura sombria. A minha sorte é que eu podia alcançar a escada sem chegar muito perto. Quando finalmente cruzei o velho portão, vi a placa cair. Fui caminhando de costas para a rua sem tirar os olhos do prédio. Foi quando vi a idosa que pensei ser Dona Lúcia. Ao lado dela estava Laura, ambas muito pálidas me encarando pela janela. Laura levantou a mão como um aceno. Eu saí correndo dali. Aquilo me deixou muito traumatizada. Com um celular emprestado, liguei novamente para o filho de Dona Lúcia. Foi uma longa conversa. Foi quando ele me contou a história do prédio caindo aos pedaços. O prédio, chamado Velho do Rio, possuía um histórico de pessoas que tiveram um fim de vida trágico, e isso se repetia como um ciclo. O prédio ganhou fama de amaldiçoado e essa fama se espalhou. Aos poucos, os que não pereceram se mudaram dali. Já fazia anos que o prédio estava ali esquecido e abandonado. Quanto à idosa e à jovem Laura, ele não soube dizer. Mas fiz uma pesquisa e encontrei uma matéria antiga de um jornal contando sobre uma jovem moça que morava com a avó que tinha demência. A jovem sofria de profunda depressão e devaneios. Foi descoberto que esses devaneios duravam dias. Ela se perdia no tempo e, em meio a esses devaneios, ela deixou a avó sem cuidados. A idosa faleceu de fome. Ao encontrar a avó, a jovem pediu ajuda aos vizinhos, mas já estava falecida. Cheia de culpa, ela se lançou pela janela. Certo dia, um amigo disse que ligou para o meu celular e uma jovem atendeu pedindo ajuda. Eu não voltei para buscar o celular. Você voltaria? Chegamos ao fim da nossa caminhada pela escuridão. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal. Nos vemos na próxima madrugada.